Nesse vídeo aqui a gente vai analisar a carteira pública do Léo Alves do canal Geração Dividendos, a carteira que ele expõe nessa série aqui do canal, e a gente vai comentar o que está legal nessa carteira, o que a gente gosta, o que a gente faria de diferente também e explicar o porquê. E quem vai conduzir toda essa análise é o meu sócio, analista e planejador financeiro, Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. E antes de qualquer coisa nesse vídeo, se você, Léo, tá assistindo esse vídeo ou qualquer um das pessoas que conheçam ou não o Léo, cara, eu queria te dizer que você tem uma história exemplar mesmo. O cara decidiu fazer uma transição de carreira, basicamente, entre o mundo da medicina, de onde ele veio, para virar um criador de conteúdo digital de investimentos aqui no Brasil, no YouTube. Eu sei como é essa jornada. Então, só por isso você já merece muito respeito. Sem falar que a didática do Léo simplesmente é uma das melhores que a gente encontra nos canais de finanças hoje em dia. Tô te falando tudo isso porque certamente o Léo não chegou onde ele tá à toa. E ele tem hoje um trabalho muito relevante na elevação de consciência de educação financeira no Brasil, que todos nós, canais do YouTube, empresas por aqui, pregam de forma energética. O intuito desse vídeo aqui, como a gente já fez com outras figuras do mercado financeiro, o Thiago Nigro, o economista sincero, o próprio Bruno Perini, é pegar puramente o portfólio de investimentos do Léo e analisar como se ele fosse uma pessoa desconhecida, aplicando os conceitos sistemáticos que a gente criou aqui no Clube do Valor e que a gente usa para analisar dezenas e dezenas de carteiras de investimentos todas as semanas. Dito isso, vamos direto para a análise, e toda análise de carteira ela tem que começar pelo que eu chamo de macroalocação aqui com você, que nada mais é do que o peso em porcentagem que a carteira de investimentos tem em cada classe de ativos. No caso do Léo, o que a gente tem é esse print aqui, ó, que eu tirei do vídeo mais atualizado dele. Basicamente 40% da carteira dele está em ações do Brasil, 38, 39% ali em fundos imobiliários, tem quase 11% em tesouro direto, que envolve renda fixa de curto prazo, atrelado ao CDI, 3% da carteira está em cripto, e pouco mais de 6% está em ETFs, que pelo que eu vi ali são alocações de ativos internacionais. Então assim a gente considera. E aí, antes da gente seguir, eu preciso te dizer a informação mais importante desse vídeo. Por que é que se começa uma análise de carteira pela macroalocação? Não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho que é certo. É porque um cara chamado Roger Ibbotson, que ele tá aparecendo aí na tela para vocês, e que eu já falei dele dezenas de vezes aqui no canal, que dá aula lá na Yale University desde 1984, autor de livros muito relevantes, inclusive no mercado financeiro. Em um estudo recente, o professor Roger resolveu se perguntar o que é que faz mais diferença na vida do investidor no longo prazo. E a resposta principal é que em mais de 91% da performance dos investidores é explicada pela macroalocação, pelo asset allocation. E é por isso que, baseado em dados e estudos, a gente sempre começa as análises por essa dimensão. É a boa macroalocação que vai te permitir que você compre ativos na baixa, quando eles estão baratos, e venda ativos na alta, quando eles normalmente estão mais caros. E aí, falando de macroalocação, eu já tenho um ponto de concordância aqui com o Léo. Se a gente for olhar para a carteira dele, ele está basicamente baseado em ativos que são comprovados historicamente por performarem bem, por trazerem retorno para os investidores, que são ali ações do Brasil, fundos imobiliários, renda fixa, ativos internacionais. Até mesmo a alocação em criptoativos do Léo, ela é controlada, tá ali em 3%. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente tem a famosa regra dos 3%, onde nenhum ativo sozinho deve representar mais do que 3% do volume total da carteira do investidor. Isso serve para cripto ou qualquer outro ativo individual do mercado. Então, beleza, uma exposição super controlada ali. Agora, um ponto que me chama a atenção na carteira do Léo é essa baixa exposição ao mercado internacional que ele tem agora. Tá com um pé muito mais pesado no mercado brasileiro. Inclusive, ele tá ciente disso, ele falou no vídeo aqui, ó. E como você mesmo pode ver aqui, a gente tá meio desbalanceado, né? Tem 40% em ações, tava 48%, a gente deu uma rebalanceada, mas não foi vendendo ações, foi comprando outros ativos, aumentando a posição em outros ativos. Então, a alocação internacional, ela vai vir. E a gente tem mais um ponto de concordância aqui. Vai ser sempre melhor você fazer o rebalanceamento da tua carteira, quando ela tá desbalanceada, através de novos aportes, do que simplesmente ficar vendendo uma parte da carteira para comprar outra parte. Ou seja, se as ações dele estavam em 48%, como ele comentou, ele foi comprando outras coisas para baixar esse 48% assim, meio que na marra, né? Agora, em relação a isso, eu tenho uma provocação importante para o Léo ou para qualquer outra pessoa. Será que vai ser sempre possível fazer rebalanceamento somente com novos aportes e dividendos da carteira? Porque, afinal de contas, normalmente o Léo tem aportes grandes em relação ao patrimônio dele. A gente tá falando ali de 20 mil reais, como foi nesse vídeo, de 16 mil reais, como foi nesse outro. Ou seja, a cada novo aporte, hoje, ele tem um poder de rebalanceamento de mais ou menos 3% da carteira dele. E aí ele faz um aporte aqui, 3% para cima, mais um, 6%. Ou seja, em um período de 6 meses, ele teria um poder de rebalancear mais ou menos 20% da carteira dele. Show de bola! A maioria das pessoas vai conseguir voltar para a alocação-alvo com um poder de aporte como esse. Agora, imagina comigo que todo o patrimônio de investimentos ele vai crescendo ao longo do tempo. E daqui a pouco o Léo vai estar com uma carteira de uns 5 milhões de reais. E aí, mesmo que o aporte aumente nesse período, imagina que ele começa a aportar 40 mil reais por mês. Ainda assim, o poder
poder de rebalanceamento vai para 0,8% ao mês. E aí já passa a levar 2 anos para o investidor conseguir rebalancear 20% da carteira dele, sem falar nas variações que a própria carteira vai realizando ao longo do tempo. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Fazer balanceamento através dos aportes seria o mundo ideal que todo mundo queria. Só que matematicamente falando, chega uma hora que não dá mais para fazer isso. E é muito mais importante você conseguir manter uma boa macroalocação do que passar muito tempo para tentar rebalancear a tua carteira só com aportes, enquanto a estratégia da tua carteira não está sendo seguida. Porque, de novo, como falou o professor Roger Ibbotson, a macroalocação explica 91% do teu resultado. Então não dá para simplesmente abrir mão desse tipo de dado aqui. Mas o resumo da ópera importante aqui é que o Léo sabe, inclusive ele falou nesse trecho aqui agora, ó. Nós estamos um pouquinho desbalanceados em ETFs, né? Inclusive isso é uma coisa que eu quero trazer aqui pro canal, momentos de investir em ETFs, né? Então não vou nem comentar sobre isso aqui agora, mas provavelmente nesse mês eu vou trazer vários vídeos sobre ETFs, como que você dolariza o seu patrimônio, como que você consegue correlação negativa com a bolsa brasileira, como que você tira um pouco o risco real da sua carteira. Que a macroalocação dele precisa ser ajustada. Principalmente quando a gente fala de mercado internacional, de bolsa americana, que funcionam tão bem quando juntada com a bolsa brasileira. Aqui no Clube do Valor a gente chama de estratégia Bull Bear, essa que mistura os dois ativos. Olha esse gráfico aqui que mostra o retorno do S&P 500 no período dos últimos 20 anos, junto com o IBRX, que é um dos principais índices de ações aqui no Brasil. Você vê que elas têm suas performances ali individualmente diferentes. Agora, a mágica acontece quando você junta as duas. Essa linha azul mostra a divisão de 50% em cada um dos ativos e o rebalanceamento ao longo desse tempo. Ou seja, a conjunção desses dois ativos tem uma performance melhor do que qualquer um dos dois individualmente. Então, beleza, a gente já está entendendo ali que no caso do Léo, a gente tem uma macroalocação que não está tão bem alocada e precisaria um pouco mais de ativos internacionais. Como é que a gente faz aqui no Clube do Valor hoje? A gente tem mais de 30 pessoas no nosso pilar da empresa, que é a nossa gestora de investimentos. E ali, esses profissionais qualificados, que tem CFA ali no meio, inclusive, que é a certificação mais alta que a gente tem dentro do mercado financeiro, eles ficam estudando as proporções ideais para montar uma macroalocação que seja eficiente em termos de retorno e de risco. E aí a gente chega nesses famosos modelos que a gente tem de alocação e de vez em quando a gente mostra para vocês, que vão desde pessoas extremamente arrojadas, que investem só em renda variável, ou que vão para modelos que misturam ações com renda fixa como esse aqui, ó, que a gente chama de modelo sofisticado. O mais importante é o investidor pegar um modelo como esse e quando o modelo se mexer, né, se movimentar por causa das movimentações de mercado, o investidor vai ter a função de ir lá e rebalancear essa carteira, seja com aportes, seja com vendas de uma parte da carteira, a depender do momento que você tá. E é justamente por isso que a gente vê retornos bem acima da média nos últimos 20 anos de modelos como esse, batendo por praticamente 3 vezes o índice Bovespa e o CDI. E aí tô mostrando tudo isso pra gente entender por que eu tenho mais um ponto de discordância da carteira do Léo. Porque já que a gente sabe que a carteira tá desbalanceada, como o Léo falou, ainda assim ele preferiu seguir uma oportunidade que ele encontrou. Beleza, então a tomada de decisão dele foi em cima de encontrar uma nova ação, que ele falou ali no vídeo, encontrou como oportunidade e colocou na parte de ações do Brasil, mesmo que essa parcela da carteira já tivesse concentrada demais. E aí eu volto para a reflexão do estudo do Roger Ibbotson. Se 91% está explicado pela macroalocação do retorno dos investidores e aqui, ó, pequenininho, 1% do retorno dos investidores está explicado pelo famoso market timing, que nada mais é do que você encontrar a oportunidade, o momento correto de investir numa ação específica. Então, todas as vezes que a gente deixa de rebalancear a nossa carteira para encontrar qual é a próxima ação que está barata e eu quero comprar, mesmo que eu não precise mais de ações na carteira, a gente está trocando 90% por 1%. Beleza, então considerando que isso aqui é uma carteira de uma pessoa desconhecida que caiu aqui no Clube do Valor, isso para nós seria um problema. A gente saber que a carteira está desbalanceada e ainda assim seguir desbalanceando a carteira. Vamos agora analisar a parte de microalocação da carteira do Léo. Ou seja, como é que ele faz para selecionar os ativos que estão dentro de cada uma das classes, quais são as ações que ele seleciona ali. E para isso ele tem um ranking próprio que ele mostra nos vídeos dele, chamado ali de geração de dividendos, né, o ranking GD. E no vídeo ele também fala que não adianta só ver o ranking e sair comprando, você tem que estudar as perspectivas, os projetos da empresa. Ele fala isso nesse trecho que eu deixei aqui também. Você tem que estudar a empresa, você tem que ler os relatórios da empresa, você tem que ver qual que é o plano da empresa, qual que é a visão, quem que é o CEO, se o CEO é bom, se ele tem uma visão para a empresa muito boa, qual que é o plano do CEO daqui 5 anos, como que a empresa quer estar daqui 5 anos, principalmente essas empresas menores. Então estudar ali quem é o diretor por trás, o histórico do cara e entender todos esses meandres ali. E depois ele começa a dar uma pincelada como é que ele faz isso na prática, passa boa parte do vídeo fazendo isso. O pessoal tá falando sobre ela aqui, né? Então, ela foi fundada em 2019, ela Fundação em Primeiros Passos, track record do Ricardo Lacerda, sócios no setor financeiro em bancos globais de primeira linha, oportunidade de desenvolvimento e crescimento de uma empresa com serviços financeiros independentes e sem conflito de interesse. Isso aqui é interessante. Atração de investidores e consolidação do partnership. Quem que é esse Ricardo Lacerda, né? Foi o cara que fundou ali a BR Partners. Aí é análise de histórico, análise das estratégias de desenvolvimento e até o histórico dos diretores, né? E aí nesse momento eu sempre gosto de trazer uma reflexão para quem é
investidor, mas não é profissional da área. Afinal de contas, o Léo hoje ele tem um canal de finanças, um dos maiores do Brasil hoje quando se fala de investimentos. Eu tenho certeza que ele tira a maior parte do tempo dele para estudar ativos, encontrar novas estratégias, montar toda essa estrutura que ele tem. E é por isso que vem essa convicção na hora de fazer a análise com os ativos e tomar a decisão dele. Assim como nós fazemos aqui no Clube do Valor e todos os profissionais que normalmente estão dentro do mercado financeiro respirando isso todo dia. Agora, a gente precisa concordar que investir é para todo mundo e não para somente quem está dentro do mercado financeiro como nós. E é por isso que aqui no Clube do Valor, desde que a gente nasceu lá em 2016, a gente defende a forma sistemática de investir, que nos ajuda a tirar o viés e o que a gente acha que vai acontecer com qualquer empresa, que tira o que o Felipe acha, o que o Ramiro acha, qualquer um dos nossos consultores, e se baseia 100% em dados, em números e em histórico do que é que mais funcionou no passado. E é dessa forma que a gente investe mais de 2,5 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão hoje. E aí, se você é uma pessoa física comum, que tem o seu trabalho, que a maior parte do seu tempo está dedicada para o seu trabalho, porque você sabe que se você ganhar mais, fizer um aporte melhor nos seus investimentos, isso vai acelerar muito mais a tua jornada para a liberdade financeira. E aí, se por isso você não tem tempo suficiente ou expertise o suficiente para tomar suas decisões sozinho, ou se você acha que você está sendo enganado pelo teu assessor de investimento, porque deveria ter coisa melhor ali na tua carteira, eu preciso te convidar para fazer uma análise de carteira gratuita como essa que eu estou fazendo do Léo. Só que pro teu caso individualmente, a gente doa 1 hora de um dos nossos especialistas para olhar para você e para te fazer sair com um plano estratégico de como você pode investir melhor. Para você participar, eu vou te pedir para fazer uma leitura do QR Code que vai estar aqui na tela em algum lugar, ou num link que eu vou deixar aqui em cima, na descrição do vídeo, vai ter por aqui. Beleza, feito esse convite, vamos para a análise micro da carteira do Léo. A gente já entendeu como ele seleciona os ativos, e aqui eu tirei um print ali de quais são os ativos que estão atualmente na parte de ações da carteira. A gente vai ver Vale 3, Taesa, Banco do Brasil, Sanepar, Auren, Wiz, Klabin, BB Seguridade, Itaúsa, Sanepar de novo, a nossa bolsa B3 e Soja 3, além da BR Partners, que foi uma empresa que ele colocou nesse vídeo aqui que eu analisei. E aí as observações aqui, elas são mais genéricas, porque não existe nenhuma grande concentração de nenhum ativo específico na carteira de ações, por mais que os ativos tenham concentrações distintas entre si. Isso, sinceramente, é uma coisa que a gente não gosta muito, mas perto da macroalocação que não está ajustada, ainda não é tão relevante assim. E aí, se a gente olha para os fundos imobiliários, eu puxei um vídeo mais antigo ali do Léo, porque eu não encontrei nesse último, pode ser que essa posição esteja um pouco desatualizada. A gente vê HGLG 11, RZTR 11, CPTS, XPLG, HGLG, dentre outros ali. Muito similar ao caso de fundos imobiliários ao caso de ações, não tem nenhuma concentração excessiva ali de nenhum ativo. E aí, na carteira de ações, a gente tem vários pontos de concordância, inclusive a Taesa, a Semig, a Vale, são ativos que estão dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos, segundo a estratégia que eu criei junto com o nosso time de gestão, a máquina de dividendos. Essa que é uma demonstração da nossa forma sistemática de investir, né? E que, inclusive, nos últimos 20 anos teve uma performance muito acima do Ibovespa, justamente por a gente sempre saber qual é a ação certa de comprar e de vender. Como não vem ao caso nesse vídeo, se você quiser conhecer a estratégia máquina de dividendos e 7 ações que estão dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos nesse momento que você está assistindo, vou te convidar para clicar aqui em cima ou na descrição do vídeo e baixar um e-book que eu mesmo escrevi, te contando como a estratégia funciona e as 7 ações ali de brinde para você. E aí, dentro da carteira do Léo, também tem alguns ativos que, para a máquina de dividendos, eles estão bem longe de serem os melhores pagadores de dividendos, como o próprio caso da Klabin, que está mais distante, e da BBSE ali, que não está entre as 10, mas está quase, está na posição número 16. Dentro de tudo isso, se a gente olha qual seria a solução que, se eu não conhecesse o Léo, fosse uma carteira que chegasse para mim, qual era a solução que eu daria como profissional, planejador financeiro, CFP? Seria sair dessa alocação aqui, que, de novo, não está ruim, mas pode melhorar, para algo mais balanceado e parecido com isso aqui que está na tela. Uma parcela maior da carteira em ativos internacionais, uma parcela mais bem diversificada em ativos de renda fixa e uma exposição mais controlada a fundos imobiliários e ações do Brasil. Basicamente, ir aumentando gradativamente essas outras posições com os aportes grandes que o Léo consegue fazer. Ah, Felipe, mas a carteira dele tem foco em geração de dividendos, não precisa de ativos internacionais. E é aqui que muita gente se engana. Uma das principais funções de uma boa carteira de dividendos é proteger esse patrimônio da corrosão da inflação, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. E quando a gente fala em ativos atrelados a uma moeda mais forte, como é o caso do dólar, a gente vê no histórico dos últimos séculos as ações lá fora tendo uma performance muito maior do que qualquer outro tipo de ativo no mercado americano. E é por causa desses fundamentos de uma boa macroalocação, como a gente viu, que nos últimos 20 anos, uma alocação de carteira como essa que eu
eu demonstrei aqui, de modelo arrojado, teve uma performance de quase 16% ao ano. E mesmo quando a gente abate a inflação, a gente está falando de 9,5% de retorno real de uma carteira como essa. E é lógico que não é simples assim de a gente achar que isso vai se repetir no futuro, mas mostra que esse jeito de investir foi validado no passado. E aí eu pergunto para você, o que é que você acha da carteira do Léo? Conta aqui embaixo. Léo, se você viu esse vídeo, por favor, comenta que a gente quer saber a tua opinião também. E aí eu quero saber de você agora, o que é que você acha dessa carteira de investimentos? Me conta aqui embaixo. E lembrando que a nossa análise de carteira gratuita está com vagas abertas, se inscreve no link aqui embaixo. Agora, se você quiser ver a nossa análise detalhada sobre a carteira de investimentos do Charles, o economista sincero, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por